CondoCast, o podcast do seu condomínio. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio do CondoCast, o podcast do seu condomínio. Hoje nós vamos falar sobre o que seriam as 10 dicas para um síndico de sucesso. Então vamos colocar aqui alguns pontos, eu vou pedir para Olga começar. Tá, vamos Para nessa. você, Olga, o que seriam esses tópicos que constituiriam um mandato bem-sucedido? Vocês sabem que eu sempre questiono já, né? O que vem pela frente, eu gosto de tentar entender o significado. Então, o que seria sucesso? Essa é a minha primeira pergunta para a gente saber estipular 10, né, dicas. E eu acho, assim, que o sucesso é passar por um mandato, né, como tu falou, mas com equilíbrio. Então, eu já diria isso, assim, o que é para vocês, assim, um síndico de sucesso? Sim, com certeza. A gente vai colocar alguns pontos aqui, mas algumas referências para que o condomínio flua da melhor forma, né? Então, são pontos que a gente percebe no dia a dia e até que envolvam dúvidas dos síndicos para que ele tenha uma referência para chegar nesse patamar de um síndico de sucesso. E essa questão de sucesso também é importante o síndico entender o papel dele dentro do condomínio. Então, a partir do momento que o síndico entende qual é o papel dele dentro do condomínio, a coisa flui mais fácil. A gente vê muito síndico que, nossa, arrasa dentro do condomínio, muitas pessoas super bem intencionadas, a maioria, né? A pessoa que entra num cargo de síndico, ela já está inspirada a fazer mais pelo local que ele mora, normalmente. Mas é muito importante, na minha opinião, que um síndico de sucesso entenda qual que é o papel dele dentro do condomínio. Fundamental mesmo. Fundamental. Porque tem gente que eu imagino que vai cobrar também do síndico mais do que ele pode oferecer. Às vezes resolver um problema que é da prefeitura. Ah, porque aqui havia, porque isso. Ou de um vizinho, barulho externo, né? Então, acho legal a gente ter isso, assim, então, esses limites, né? Eu vou complementar o que você falou. O síndico entender o papel dele dentro do condomínio e os condôminos entenderem qual é o papel do síndico dentro do condomínio. Sim, claro. Uma boa as atividades e as limitações desse cargo, exatamente. né? Porque não é assim, ele é pago para isso, então ele tem que resolver até meus problemas particulares, né? Até transferir tudo pro síndico, até né? o cano da pia que estourou lá em casa. Internamente, né? E lembrando que muitos síndicos nem são pagos, né? Porque existe a atividade não remunerada do síndico também. E às vezes um condômino que não entende qual é o papel dele, ele pode passar um monte de atribuição que não é do síndico e pode até atrapalhar o exercício das atividades que realmente são do síndico. Então, tem condômino também que atrapalha o síndico. Os síndicos vão concordar. É muito importante. Com esse comentário. Mas é importante a gente fazer essa distinção, porque às vezes o condômino acha realmente que o síndico tem que resolver tudo a qualquer momento, a qualquer hora. Sim. Então, não é bem assim, né? O síndico não é funcionário do condomínio. Um síndico profissional é. O síndico eleito, um condômino eleito síndico, ele não é funcionário do condomínio, ele não está na folha de pagamento e os condôminos também têm que entender isso. Que ele não é ali o funcionário que tem que carregar todo mundo nas costas. Ele tem as atribuições dele e ele tem que fazer elas com responsabilidade, fazê-las, né, com responsabilidade e bem feito, porque ele assumiu esse papel. Mas ele não é funcionário de ninguém ali. Com certeza, senão a gente tem um desgaste, aqueles condomínios que ninguém quer ser síndico, né? Fica aquele vazio. Mas eu vou aproveitar, assim, eu pensei como primeira dica, transparência, né? Que é uma palavra, às vezes, assim, meio genérica, mas por que eu pensei transparência? Que é uma palavra importante na gestão, né? A administradora que é a Carla, mas também na administração pública, nas empresas, e o síndico, como a gente está falando, fica numa figura, assim, que não é nem um gestor público, que a gente está acostumado, nem o dono de uma empresa. É uma figura sui generis, né? Que a gente tem no condomínio, que eu acho que nos próximos anos, talvez a gente tenha no Brasil, pelo tamanho dos condomínios, quanto mais condomínio tem, uma definição melhor. Tem muitos, hoje em dia, cursos também para síndico. Mas, por enquanto, assim, por que eu pensei a transparência? De o síndico se apoiar numa gestão que ele, ao máximo, consiga mostrar para os moradores o que ele está fazendo. Por mais que isso inicialmente dê um trabalho, né? Então, em vez de repente, assim, eu tô sempre resolvendo um contrato de limpeza terceirizada, tem um problema, faço uma mudança porque aquela empresa não tá mais atendendo bem. E eu só resolvo isso nos bastidores, às vezes daí os moradores vêm e falam, nossa, por que eu gostava tanto daquela prestadora de serviço?
eles veem com maus olhos, né? O que está acontecendo. Com certeza, eu acho que a transparência até evita uma desconfiança do síndico. Isso. Porque muitos condôminos têm, será que ele aplicou todo o Que dinheiro começa ali? a teoria da conspiração, né? Daí aquele conversa de corredor, porque tu viu que ele fez isso, nanana, e a confiança. E até facilita na Assembleia de Prestação de Contas do mandato do síndico, né? Com certeza. Com certeza. Vai criando uma Nesse história, momento né? já tá todo mundo por dentro. Então, assim, essa conspiração, tem muita gente que fala, esse síndico não faz nada. Agora, veja, se o síndico fez uma manutenção, que pode não ser algo mega relevante, mas tem ali um quadro no elevador que fala, a manutenção do elevador foi realizada no dia tal e tudo mais, a próxima será no dia tal. Isso. E o funcionário entra de férias. E tal coisa. Todo mundo, no cotidiano, de forma leve, vai entendendo o que está acontecendo no condomínio. Não é surpresa. E vocês falaram, assim, esses pontos que eu acho relevante mesmo, inclusive, de o síndico criar um boletim informativo, sabe? Assim, um boletimzinho que ele até manda por WhatsApp, imprime uma versão ali num mural, que diz isso. Vamos dizer assim, mensal seria o ideal, mas vamos pensar em bimestral. Nesse mês foi renovado o seguro obrigatório. Nesse mês foi... né, feita a mudança de contratação, quer saber mais, né? Pergunte-me como, quase isso, assim. A transparência está muito ligada à informação. Então, aquilo que a gente até discutiu em outro episódio que a gente gravou, é que a informação é... Comunicação. Comunicação. Porque existem serviços que só vão aparecer... Os condôminos só vão se dar conta se aquilo não for feito. Isso. É que nem serviço doméstico, né? Mulherada que sabe. Se você lava a louça todo dia, você limpa a casa, não aparece. Ninguém nem percebe, né? Deixa um dia de cozinhar, Verdade. de lavar a louça, de lavar a roupa, de fazer tudo que você faz. Nossa, mas não faz nada. Porque o ser humano Aí agora já todo tem. mundo vai começar a chorar aqui. Eu vou fazer boletim interno em casa, né? É verdade. Desenhar pra minha exatamente. filha que não sabe ler ainda, deu desenho, ó, o que a mamãe faz por dia. Mas o boletim é nisso, não é pro síndico pensar assim, né? Nesse ponto de vista, assim, meu Deus, mais uma tarefa. Coisa rápida, não precisa nem ter o português todo certinho, mas informa, né? Mantém esse diálogo. Então, e assim, é uma forma de valorizar, né? Como vocês estão falando. Então, é claro que pode ter morador que daí vai questionar. Mas tudo bem, esse diálogo sempre vai colocado. Vai ter. Mas Faz também parte. não é só o conselho. Eu vejo até no condomínio que eu moro. Não é só o conselho que tem que estar a par de tudo. Né? É o que a gente vem trazendo. Os moradores todos têm que saber. Né? Essa seria a transparência. Certo. E o outro, planejamento, pensei. E pensei planejamento é uma coisa bem básica, gente. Que eu tento pra minha vida também. Ainda tô na busca disso. Mas é ter um planejamento das ações mais corriqueiras do síndico. Então, vai começar o ano, a gente já sabe, assim, esse ano eu já sei que eu vou ter que administrar ou pagar, né, o imposto, IPTU, ali vou ter que pagar algum outro imposto, alguma taxa, que é sempre nesse mês. Então, já faz um planejamento, assim, como se fosse um calendário do ano. Ali, A lei do orçamentário, assim, como se fosse o dia, tal dia. Então, se o síndico se propôs a, uma vez na semana, sentar para ver questões burocráticas do condomínio, já botar numa agenda, assim, sabe? Botar, então, assim, eu já sei quando que eu tenho que renovar aqui o contrato de um terceirizado, quando que eu tenho que renovar um seguro, vai ser naquele mês que eu vou ver isso. Já sei que todo dia 5 eu tenho que fazer um pagamento da água, da área comum, do gás, da luz, né? Então, assim, já põe de uma forma que fique mais automático esse planejamento. Ajuda até a própria gestão do síndico, ele se ajuda. Claro, vamos dizer que o síndico, por uma aventura, vamos pensar uma coisa boa, o síndico tem que viajar. Surgiu uma viagem inesquecível ali, maravilhosa, Os uma imprevistos promoção, do imprevisto, dia a né? dia. Imprevisto bom. É. Vai passar 2 meses fora. Se isso aqui já está planejado, o ano é mais fácil para um síndico, Um subsíndico, ou mesmo para um conselheiro que precisa de ajuda, já tem Pega aqui. dali, já dá sequência. Já sabe, tem a sequência. E planejar também as reuniões, eu falo muito nisso, porque eu acho assim, aquela coisa de, quando que vai ser a nossa reunião? Assembleia, né? Tô chamando de reunião assembleia. Não sei, mais pra frente a gente marca. Por que já não chega no começo do ano propondo, gente, vamos fazer uma do meio do ano, porque a gente já tá calendário. querendo pra ver o fundo de reserva que a gente tá juntando, um fundo de obra. No final do ano já vai ser tal dia, para que todo mundo se planeje. Não precisa ser naquele limite da convocação de uma assembleia de 2, 3 semanas antes, sabe? Todo mundo já sabe, ninguém pode daí dizer, né, se for fazer alguma outra decisão. Então, eu diria assim, esse planejamento até também das reuniões de conselho, tudo que for possível, já botar numa linha do tempo, eu acho que ajuda
Para o sucesso, que no fundo, o que é o sucesso? Retomando, tranquilidade também. Tranquilidade, eu também. Eu pensei nessa palavra. Porque daí é uma gestão que flui, porque como falou a Ali, a maioria dos que a gente está falando de síndicos do Brasil acumula função. Não é um síndico realmente profissional. E quem é síndico profissional, muitas vezes, é de mais de um condomínio também. Sim. Então, é como fluir, né? Por isso que eu pensei nessas duas dicas, assim, Ótimo. basiquinhas. Ali. Tá, vamos lá então. Voltando até o que eu falei no começo do vídeo, eu acho que é muito importante a responsabilidade do síndico. E eu acho que quando a gente fala em responsabilidade, a gente abre um leque muito grande. Primeiro, entender realmente qual que é teu papel, o síndico saber que muitos síndicos às vezes confundem, ele tem que entender que ele não é o dono do condomínio, que ele não é o tomador de decisões do condomínio, ele é o representante do condomínio que coloca em prática tanto convenção como regimento interno, como decisões dos condôminos feitas em assembleia. Então, o síndico ele está ali para fazer com que tudo funcione. Não, falasse muito bem, porque é isso, também tem esse síndico que acha, não, é meu condomínio, né? A Assembleia só tem que ratificar o que eu já decidi. Ele é um né? aplicador de regras. Tanto Ele Ele é convenção. o representante da coletividade. né? Exatamente. É difícil, né? Porque a pessoa se envolve, daí ela quer o melhor e acha muitas vezes que o melhor é o que eu pensei que é o melhor, Sim. né? Exatamente. Eu decidi. A gente tem essa vivência, né, com condomínio, com síndicos, e a gente já questionei síndico em assembleia. Tá, mas quem decidiu isso? Isso foi decidido em assembleia? Teve convocação? Eu decidi. Mas e para explicar para o síndico que não é ele, a pessoa que vai decidir, que ele tem que decidir, implantar o que foi decidido numa assembleia. Então, eu acho que responsabilidade também é ele entender quais são os papéis dele, qual é a responsabilidade dele, mas responsabilidade também é entender a palavra responsabilidade. Ele saber que não é qualquer pessoa que pode ser síndica, não é qualquer pessoa que tem tempo, que tem agenda, que tem perfil para síndico. A pessoa que vai ser síndica, ela vai cuidar ali de uma coletividade, então ela tem que ser responsável. Então, responsabilidade da palavra responsável também. A pessoa vê se ela está disposta àquilo, se ela tem tempo e se ela é responsável para aquilo. Se você pega uma pessoa totalmente destrambelhada e vai colocar lá para lidar com um condomínio, porque muitas vezes numa votação, os condôminos votam aquela pessoa que ela é um pouco mais popular, mais comunicativa. E nem sempre é essa pessoa que vai ser uma boa síndica. Às vezes é a pessoa mais organizada, aquela pessoa contida, né? Mas mais também contida, mais dinâmica e mais responsável mesmo. Então, eu acho que Tem um perfil. Um perfil de síndico, de conseguir administrar isso. Eu acho que isso é inteiramente importante. Outra coisa que eu acho muito importante é o síndico saber dividir responsabilidades. Então, como que um síndico divide responsabilidades? Muitas convenções prevêem a figura do subsíndico, que eu acho que também pode ajudar muito ali a auxiliar o síndico nessa parte de divisão de responsabilidades, não tirando o centro, né, da responsabilidade que é do síndico, que não tem jeito, mas muitos síndicos utilizam a figura da administradora como uma forma de delegar responsabilidades que são um pouco mais específicas. Então, a administradora, ela está ali para auxiliar o síndico naquela execução das suas responsabilidades. Então, uma administração fiscal, de recursos humanos, colocar a mão na massa, coisas que nem sempre o síndico vai saber e tem como saber. Vai ter o conhecimento, né? Vai ter conhecimento, mexer com folha de pagamento. Claro, e ele pode ser o coordenador disso, né? Exatamente. Recebe, analisa, não é também, nem sei. Não, ele sabe de tudo. Sabe de tudo, mas não executa, né? Não A conta executa. ali, né? Análise de contrato, rescisão de contrato. Então, a administradora, o síndico também saber delegar e dividir as atribuições dele, desafoga ele e pode fazer com que ele tenha mais tempo para olhar para dentro do condomínio. O que o condomínio está precisando? O que está acontecendo aí? E aí vem o meu outro ponto, que eu também acho que é uma atitude do síndico de sucesso, né? Ele, sabendo as responsabilidades dele, sabendo dividir, né, as atribuições, vem aquela gestão de tempo do síndico. Então, vocês já pararam para se perguntar qual que é o horário do síndico? Qual que é o tempo em que
ele vai prestar esse papel de síndico dentro do condomínio. Eu, como condômina, posso ligar para ele 3 horas da manhã? Os condôminos acham que sim. Nem Acham 11 da que noite, sim. né? Nem aquele recadinho às 11. Ai, desculpa atrapalhar, pode ler amanhã. Já li, né? Já era. Eu Já acredito... atrapalhou. Um síndico de sucesso, na minha opinião, é ele saber lidar com esse tempo à disposição dele. Então, assim, existem várias dicas, né, que, óbvio, cada síndico, ele vai adequar, isso não existe uma regra. Existe adequar à realidade daquele condomínio. Então, assim, se fosse síndica, primeiro, eu notaria qual que é o horário em que mais demanda a presença do síndico ali dentro do condomínio. Eu definiria um horário, sim, de atendimento aos condôminos para que isso fique mais claro até para os condôminos, para eles entenderem que não é a casa da mãe Joana, né? Porque muitos síndicos são desrespeitados também no próprio lar. Porque a pessoa pensa, ele é síndico, ele tem que resolver, eu não tô nem aí pro horário dele. Não, existe um respeito também para a figura do síndico, né? E também eu acho que uma estratégia de um síndico que sabe administrar isso, um síndico de sucesso, é definir canais de comunicação que não envolvam uma resposta direta. Seja um e-mail, imediata, assim, né? Um e-mail, um WhatsApp, um grupo ali, uma circular definindo algumas coisas, informando os condôminos algumas coisas mais pontuais. Então, eu acredito muito, eu também estava lendo sobre isso essa semana, dica de que o síndico já defina na assembleia de eleição dele o horário que ele vai atender os condôminos. Olha, eu tenho horários específicos. De segunda, quarta e sexta, da 1 às 5, eu estou no condomínio disponível para quem quiser conversar. E uma reunião pré-agendada. Vocês também estão disponível para pré-agendamento de uma reunião, né? Exatamente. Assim, Até entra o planejamento, né? E a dinâmica do condomínio muitas vezes vai envolver não necessariamente algo fixo, porque é uma estrutura muito orgânica. Sim, exatamente. Então, eu acho que o comprometimento é que vai falar do síndico do momento em que ele sentir a necessidade de estar um pouco mais ou um pouco menos também. Sim, né? sim. Porque acaba que, às vezes, aconteceu algo esporádico, de repente é uma obra que está sendo executada que precisa lá, de uma... precisa de um acompanhamento maior e tal. Daí o cara não vai falar assim, Claro, não. é só de tal... Não é. Concordo plenamente. Também o síndico, isso que São eu falei as de duas. horário é uma sugestão para algo mais linear, mas Exatamente, para as obviamente, pessoas saberem até onde vão também com as solicitações, Sim, né? sim, exatamente. Em que horários vão procurar, em que horários vão demandar. E também, eu não lembro quem falou agora no começo do nosso vídeo, mas tem muito síndico que já deixa fixado em algum edital ou envia para os condôminos o seguinte... aconteceu alguma coisa de perturbação de barulho de madrugada, o telefone da polícia Civil. Isso, não liga pra mim, né? Eu já não sou colocar, acesso, bombeiro. colocar as orientações, o bombeiro, então assim, a pessoa já sabe para onde ligar e tudo mais. E isso de horário eu concordo plenamente. Por exemplo, o síndico também não pode ter a postura de isso aqui tá fora do meu horário, eu não vou resolver problema seu. Não é funcionário público que bateu o dedinho. Me procura segunda-feira. liberado, Então, o síndico também tem que entender que essa é uma disponibilidade dele. Claro. Ele aceitou esse cargo e ele tem que estar disponível. Podia ter uma que nem benfeitoria, né? Que a gente tem a urgente, tem a voluptuária e tudo mais. Podia ter quase isso, né? Qual é o nível aqui da questão? Problema, do problema? É urgente? Tudo bem. É uma coisa assim que vai falar, eu queria dar uma sugestão no salão de festas. Então agenda, né? Não me liga às 10, assim, que tu teve uma ótima ideia de decoração. Manda primeiro, pronto. Mas é engraçado como os nossos temas de vídeos, eles vão se encontrar. Porque eu acho que nessa pauta de horário de síndico entra no que a gente falou no outro vídeo, que é bom senso, né? Empatia, comunicação, a pessoa não ser sem noção, né, gente? Vamos falar a verdade? O condômino tem que entender que ele não pode ser sem noção também, que ele tem que ter educação. Sim. Então, tudo ali tem que estar caminhando junto, não adianta fugir, né? E isso. Vamos fazer depois um podcast sobre como ser condômino. Como ser condômino, Os 10 atos de sucesso do condômino. Gostei, tema aí, ó. Dani, é com você, Bial. Vamos lá. Eu separei 3 aqui, dicas que eu também acho bem interessante trazer, né, de referência para o síndico. A primeira é a organização. Elas se complementam com tudo que a gente está falando aqui, né? Então, o que eu pensei na organização? O síndico ser organizado. Então, ter planilhas, ter ali a disposição do orçamento,
orçamento, quanto que ele pode gastar. Para isso, ele tem que gastar X e não faltar dinheiro para outra questão. Organizar a documentação, digitalizar, arquivar na pasta do condomínio, registro de atas, deixar tudo isso bem certinho, porque isso até entra no ponto que a Ali falou da responsabilidade. Futuramente, caso alguém venha questionar algum ato dele, na organização ele vai ter tudo certinho, entende? E também facilita ali na prestação de contas, ele tem tudo documentado, tudo planejado. Eu vou fazer uma obra, vou pedir mais um orçamento, sabe? Para levar para a Assembleia, ter uma aprovação justa. Legal que tu tá falando, porque às vezes tem síndico que mistura a conta pessoal com a do condomínio. Isso é terrível. Eu só vou usar. Depois eu me pago pro condomínio, né? Ali usam. E ter isso bem separado para ele se explicar depois. Mais, né? Ixi, até ele achar onde entrou esse dinheiro. A má impressão já vai estar causada. Já foi questionada, né? A honestidade, por mais que tenha sido só uma coisinha. Né? E um síndico que documenta tudo, ele evita muito problema. Porque, qualquer questionamento, é só ele abrir a pasta dele ali, seja física, seja online. Eu já penso muito depois, assim, nos problemas, no jurídico, né? Então, assim, ele ter tudo organizado, nossa, ele tem uma mão na roda ali na gestão dele, né? Porque senão depois outra pessoa pega outra gestão, vai estar sujeito da interpretação dessa pessoa. Exato, né? Exatamente. Então, organização para mim é um ponto aqui que eu acho bem importante. O segundo é o conhecimento das regras do condomínio e também um pouquinho da legislação, que querendo ou não, tem uma participação forte aí no direito condominial. Então, a Ali também, vou complementar tudo aqui que já foi falado, mas eu acho que tanto o síndico como os condôminos terem conhecimento das regras é muito importante. Então, assim, sempre tem que disponibilizar a convenção e o regimento. Isso é, assim, primordial numa gestão condominial. Então, assim, o condômino tem que saber, eu vou fazer uma mudança, tá? Quando que eu posso fazer essa mudança, né? O que eu não vou causar problema para o condomínio por conta disso? Eu vou fazer uma coisa errada. Qual é a minha multa? Então, tudo isso está escrito na convenção e no regimento. Então, conhecimento disso, das regras, eu acho que é também um ponto muito importante. Tanto para o síndico, até para facilitar depois a aplicação ali das regras, né? Como para o condômino, saber o que eu posso ou não posso fazer, ou horários e todas essas questões. Até atas, né, de assembleia que decidiram coisas importantes, né? Nossa, muito bom mesmo. Sim. Digitalizado, hoje em dia, manda um e-mail para chegou morador novo, seja locatário, seja mesmo, né? Hoje em dia tá tudo muito... O mundo, a internet está muito mais fácil, facilitou muito a vida. Então, o conhecimento facilitou. Então, vou disponibilizar a convenção, vou mandar no teu e-mail. Tá lá, dá uma lidinha, assim, a primeira regra do condomínio, eu comprar um apartamento nesse condomínio, eu tenho que saber as regras desse condomínio, eu tenho que saber se eu me adapto nesse condomínio, entende? Então, esse conhecimento eu acho bem legal também. E o último ponto que eu trouxe é a autoridade. É assim, mas a Ali até já falou um pouquinho disso no ponto dela. Que tudo se conversa, tudo se conversa. Claro. Que é, por exemplo, a postura desse síndico. Se ele se achar o dono do condomínio, vai ser muito difícil. Ali ele vai se complicar muito na gestão, o pessoal não vai conseguir respeitar. Então, assim, vai achar ele sabe tudo, ele é o dono do condomínio. Então, acho que o perfil do síndico é muito importante aqui. Então, o síndico tem o conhecimento das regras, mas ele tem que saber aplicar essa regra, saber a postura, como ele vai fazer isso, entende? Então, acho que isso ajuda muito até depois evitar um conflito, a pessoa assim, eu fiz uma coisa errada, tá aqui, previsto na convenção, essa penalidade, tal, não é uma decisão minha, é uma decisão do condomínio, né? Eu só represento o condomínio. Então, o perfil do síndico também, eu acho que ele tem que ser respeitado, ele tem que saber qual é a autoridade, né? Não que ele tem. Isso, assim, né? Exatamente, saber diferenciar. Eu até vou utilizar esse gancho, aquelas que querem puxar o saco do próprio síndico, mas o síndico do meu condomínio, ele tem esse perfil que a Dani falou, que é uma pessoa, ele tem uma atuação bacana, ele resolve tudo, você entra em contato, ele te responde na hora e tudo mais, mas é uma atuação leve e organizada. Então, ele nunca fala com você de forma impositiva, ou, olha, você... Você sabe com quem você está falando? Ele é educado, ele é comunicativo de uma forma de vizinhança, é uma coisa bacana. Ele passa a informação dele, eu acho que isso é muito importante. Geraldo, um beijo, imagina. Não, mas eu acho isso bacana, até na época que a gente se mudou, a gente precisava fazer uma mudança num período que não podia, de regra, mas era a única data que a gente podia.
o síndico, ele também, um síndico de maleável. sucesso, ele também tem que saber flexibilizar. Jogo de cintura, Tudo né? bem, Essa temos análise. regras, mas qual é o dano causado ao condomínio se eu não seguir uma regra que não é tão... A coletividade vai ser prejudicada com isso? Exatamente, exatamente. O agendamento da mudança tinha que ter sido feito 72 horas antes, e foi 48. Será que é um grande problema? Não tem problema. Então, assim, o síndico ter esse equilíbrio entre norma e coletividade. Não vamos se dizer. engessar nas normas Exatamente. e nem abrir tantas exceções. Isso eu acho que é Exatamente. pela prática, né? Que Pela vai criando prática. que é o que a Dani fala também. Saber qual é a sua autoridade ali, Exatamente. com esse equilíbrio. Ter um jogo de cintura. A gente tá lidando com condôminos muito diferentes. Pessoas, humanos. Então, E um síndico de sucesso, ele reflete em condôminos felizes, satisfeitos, que também são mais leves, que não enchem o saco do síndico. E um síndico de sucesso torna um condomínio de sucesso também. É uma cadeia, né? se complementam. Complementa. E E fazendo... Vai lá, Carla, agora é com você. Ó, prova viva de que todos esses tópicos se interligam é que eu acredito que uma das características também é o empreendedorismo. Por quê? A gente está falando aí em questões de autoridade, divisão de tarefas, planejamento. Eu acredito que o empreendedorismo é a forma como nós atuamos na nossa vida, para tudo. Ainda quando eu era CLT, eu era uma empreendedora da minha carreira, porque eu buscava soluções novas para problemas antigos. Eu acredito que o síndico de sucesso, ele tem muito disso, sabe? Ele acaba indo além daquilo que está o papel dele, ainda mais agora que os condomínios estão tendo que tomar cuidado com LGPD. Muitos condomínios estão aplicando programas de compliance, que eram coisas antes restritas a empresas. Então veja como o perfil dos condomínios estão mudando em função deles serem pequenas sociedades. E aí, automaticamente, para que esse empreendedorismo funcione, o líder, que é o síndico, essa característica de liderança, que eu acredito que pode sim ser desenvolvida, não é uma coisa assim, não servi para isso. Nata, né? Nasci assim, não Concordo. é? Poxa, eu era super tímida, eu não tinha coragem de atender um telefone. Sim. Hoje eu consigo conciliar esse perfil, assim, em alguns momentos necessários, consigo conciliar na minha vida. Então eu acredito que com força de vontade é possível desenvolver essa característica. E o líder, ele vai, não naquele sentido piegas de vamos juntos construir um condomínio melhor, não sei o quê. Não, mas ele vai ter muito do exemplo, da postura, dessa autoridade no momento necessário, né? Ouvir os colaboradores, porque eu acho interessante ter essa percepção, porque às vezes quem mais vai saber da solução de um problema da portaria vai ser o tiozinho da portaria. Claro. Não vai Saber ser quem ouvir, parte lá do alto escalão. Então, ele que está vivenciando o dia a dia, ele que sabe quem entra e quem sai, quais são os gargalos, é chegar e conversar numa linguagem ali, na linguagem que ele vai entender. No dia a dia como mesmo. que está sendo aí, né? E ouvir e ter a percepção também de quais pessoas estão alocadas nos cargos apropriados ou não, porque às vezes o síndico quer colocar um peixe para subir em árvore e um macaco para nadar, né? Então, daí não funciona, porque de repente as funções ali não estão. Então, acredito que a liderança e o empreendedorismo são duas características, assim, que fazem a diferença e que reúnem tudo isso que a gente acabou falando. E o que é legal é que, como tu traz do teu exemplo, né, Carla, que não é uma questão só nata. Nossa, eu sou assim. Vamos, Desenvolve. vou me desenvolver, vou procurar, porque é em contínua transformação, né? A gente cada vez vai melhorando, assim. Tem muitos condomínios que às vezes falta condômino para ser síndico. Ninguém quer. Às vezes a pessoa tem esse medo. Ai, meu Deus, será? Né? Mas veja se você consegue, né? Entra ali no perfil do síndico, dá uma estudada. E a liderança não no sentido de hierarquia, sabe? Mas num sentido de ter aquele comprometimento genuíno com aquilo que está fazendo, em que automaticamente os condôminos se sentem parte desse processo. Isso é muito importante. Para participar e para que as coisas se desenvolvam ali. Flua dentro, bem, né? Nunca é porque um síndico deixou de aplicar uma lei. Porque ele não seguiu o formato da convocação. Não, as reclamações sempre são sobre a postura, sobre como ele agiu em relação àquela situação.
Então, isso é muito importante. Eu considero esse episódio uma aula primordial. Nossa, é essencial. Todo síndico deveria eu acho que ouvir muito isso. antes de saber de lei, de condomínio, de decorar regimento, convenção, essa questão de atitudes Dessa do postura, síndico é muito importante. Ele vai ter muito mais problema se não cumprir esse tipo de coisa do que se deixar de cumprir uma norma de convenção. E a gente fica falando síndico e as síndicas também, síndicas né? Mas também. porque a gente já resume no síndico. É. Síndicas, porque no Brasil até cada vez mais a gente tem as mulheres assumindo claro. esse papel muito bem. A né? gente generaliza pela linguagem, né? Você que é expert a gente fala, na podia falar síndiques também, mas vamos falar síndico, porque a gente já tá mais acostumado. Mas tem muito gestor e gestora É verdade. que agora tem, né, chegado, porque a gente também vê assim que com a pandemia muita gente mudou a forma de trabalhar. Não tô mais trabalhando lá na empresa, agora eu trabalho home office. Então também você síndico, já tô em casa. Então também acho bem legal. Inclusive assim, já está no condomínio já tá no para condomínio, verificar os problemas. Então, abrir, né, para esses conhecimentos que a Muito gente legal. também tá sempre atrás, E é né? legal que as pessoas saibam também de tudo isso, porque às vezes não é o perfil do síndico, às vezes ele não é Não tem o o peixe perfil. que vai... Ele vai ser um peixe subindo em árvore se ele assumir essa função. Então, por mais que a gente tenha falado muitas coisas que de repente as pessoas já ouviram, acho que ouvir de maneira diferente, com construções diferentes, agrega muito para as pessoas, né? Com certeza. Acho que foi, né? Acho que foi, né? Legal. É isso. Pessoal, agradecemos aí por nos acompanharem em mais um episódio. Esperamos que vocês gostem e até o próximo. Até. Você acabou de ouvir CondoCast, o podcast do seu condomínio. Envie suas sugestões e nos siga nas redes sociais.